Então agora nós vamos falar sobre as características virológicas do novo coronavírus. Então quando você olha esse cara no microscópio eletrônico, e tem que ser no eletrônico, que é mais potente. O óptico, aquele de colégio, ele não tem uma resolução suficientemente potente para enxergar o coronavírus, porque ele é muito minúsculo. Mas no eletrônico dá para ver. E o que destaca aqui é que a superfície dele é toda cheia de rugas, que lembram uma coroa, e esse corona vem de coroa, o vírus com uma coroa, daí coronavírus. O que faz essa coroa ser é algo muito importante na nossa aula de hoje. E aí, uma representação 3D de como seria o coronavírus por fora e cortado ao meio para a gente ver como ele é por dentro. E agora vamos aprender um pouquinho sobre as partes do coronavírus, que para quem tem interesse em vestibulares, é sem dúvida uma das coisas mais importantes que eu vou falar hoje. O coronavírus é um vírus que tem como material genético RNA, um vírus de RNA de cadeia positiva, tá? E aí você pode buscar lá nos seus livros para entender o que significa isso. Importante salientar, não é um vírus de RNA que nem o da AIDS, porque o vírus da AIDS ele é um retrovírus. Os vírus de RNA do tipo retrovírus são aqueles que têm uma enzima chamada transcriptase reversa, que é capaz de usar RNA para fabricar DNA, tá bom? Essa é uma pergunta que eu acho que eu faria em vestibulares. O coronavírus, ele é um vírus de RNA, mas ele não é um retrovírus. Ele não tem essa capacidade de fazer, a partir do seu RNA, moléculas de DNA. O que ele faz? Não é? A gente vai ver daqui a pouco, tá? Aí o que acontece? Esse RNA, ele é um cromossomo só, protegido por proteínas que formam o capsídeo, e esses dois componentes, capsídeo, que é a cápsula proteica, e o RNA viral, são componentes que todo vírus tem. Muitos vírus, além desses dois componentes, apresentam, protegendo a cápsula e o material genético, uma cobertura que a gente chama de um envelope lipoproteico, que tem a mesma constituição química da membrana plasmática das células, tá? Lembrando que o vírus ele é uma partícula acelular, não é porque ele tem um envelope lipoproteico que tem a mesma natureza da membrana plasmática que a gente já pode chamá-lo de célula. Vírus são acelulares por excelência. Daqui a pouco a gente vai aprender que esse envelope lipoproteico é, na verdade, um pedaço da membrana plasmática da última célula que o vírus parasitou. E esse envelope lipoproteico, ele tem proteínas virais. E uma dessas proteínas, que talvez seja um dos grandes personagens da aula de hoje, é a proteína Spike, ou proteína S. Por quê? Porque é essa proteína que a gente consegue ver na microscopia eletrônica e que é a responsável por nós chamarmos o coronavírus de corona, tá bem? E aí tem outras proteínas, mas ela é a mais importante. Por quê? Porque ela é importante na hora da vacina, porque ela é importante na maneira como o vírus ataca as nossas células. Então essa é uma das grandes personagens da aula de hoje. O vírus, tá, que causou a epidemia da SARS em 2003 foi chamado de SARS-CoV-1. Por quê? Porque SARS é o nome da doença e aí CoV de coronavírus 1, o coronavírus que causou a SARS em 2003. Como o novo coronavírus é muito parecido com esse da SARS-CoV-1, o que aconteceu? O vírus que causa a pandemia de 2020 foi chamado de SARS-CoV-2. Por isso que às vezes nas notícias a gente vê isso. Então, muito importante, SARS-CoV-2, apesar de ter SARS no nome, SARS é o nome da doença, quando eu falo SARS-CoV-2, eu estou falando o nome do vírus, eu não estou falando na doença. A doença, a gente vai ver daqui a pouco, chama-se de Covid-19. Todos os vírus são acelulares e para conseguirem fazer cópias deles mesmos, precisam parasitar outras células. São parasitas intracelulares obrigatórios. Cada tipo de vírus não é capaz de parasitar qualquer célula que vê na frente. Há uma especificidade. E aí agora o que a gente vai aprender é o que tem que ter numa célula para o coronavírus ser capaz de parasitá-la. Então vamos dar uma olhada aqui nesse videozinho primeiro, porque ele mostra uma coisa muito interessante, que é uma animação 3D do coronavírus. Então aqui a gente vê do lado de fora, isso aqui são as proteínas Spike, aí agora ele vai abrir o coronavírus pra gente ver ele por dentro, e aí olhando ele por dentro a gente consegue ver o cromossomo de RNA,
a gente consegue ver as proteínas que formam o capsídeo, a gente consegue ver o envelope lipoproteico, que aqui está representado nessa cor verdinha, e claro, a proteína S, né, que eu tanto estou falando, eu imagino que vocês já estejam até curiosos para saber sobre essa proteína. Aí o que acontece? Vindo para cá agora. Esse vírus, vocês sabem, daqui a pouco nós iremos aprofundar, ele chega até nós em gotículas de saliva que estão no ar. Não é somente assim, mas essa é a principal maneira. Quando ele se aproxima de uma célula, o que esta célula precisa ter para que o vírus seja capaz de penetrar o seu interior? Ela precisa ter uma proteína chamada de ACE2. Por quê? Porque essa ACE2 é uma proteína que funciona assim como uma fechadura para que o vírus consiga entrar na célula. Por quê? Porque o vírus ele tem a chave que permite a ele encaixar, né, esta chave na fechadura, que seria essa proteína que fica na membrana plasmática das células, e aí entrar nas células. Essa proteína, essa ACE2, ela não tem como objetivo servir como uma porta de entrada para vírus. Claro, né? Não é adaptativo a gente ter proteínas nas nossas células que convidem os vírus a entrar. Mas o coronavírus sabe utilizar essa proteína, que é comum na membrana plasmática das nossas células, como uma fechadura. E sabe quem é? A chave que ele utiliza? A proteína Spike. E é quando há uma interação entre a proteína Spike e essa proteína ACE2 é que o vírus consegue entrar. Mas antes de mostrar ele entrando e o que acontece depois que ele entrou, eu queria mostrar uma outra coisa para vocês. O que é essa proteína ACE2? E agora eu vou retomar as aulas de sistema endócrino. A função dela, ela é uma enzima que fica na membrana plasmática de algumas células, é degradar o hormônio angiotensina 2. Esse hormônio está relacionado ao controle da pressão arterial. Lembrando que a pressão arterial ela é muito influenciada pelos níveis de sódio no sangue, porque o sódio ele retém água. Logo, quanto mais sódio tiver no nosso sangue, mais água será retida no nosso sangue, mais volumoso será o nosso sangue e por isso mais ele pressionará a parede interna das artérias, que é o que eleva a pressão arterial. E a nossa pressão arterial, ela fica num sobe e desce todo dia. E quando ela começa a baixar demais, o corpo tem que fazer alguma coisa para dar uma subidinha. E quando ela começa a subir demais, o corpo tem que fazer alguma coisa para dar uma baixadinha. E aí o que acontece? Qual é o papel desse hormônio nesse processo de regular a pressão arterial? Uma queda da pressão arterial, ela é detectada pelos rins. Os rins têm sensores de pressão arterial. E quando a pressão arterial está baixa, isso dispara um mecanismo no rim que faz o rim produzir um hormônio chamado de renina. Essa renina, que só é produzida quando a pressão está baixa, ela é jogada pelo rim no sangue. E ela é uma enzima que faz o quê? Que converte uma substância chamada angiotensinogênio numa outra chamada angiotensina 1, que por sua vez acaba gerando a angiotensina 2. Portanto, a angiotensina 2 ela é fabricada quando a pressão está baixa, através desse mecanismo. E a angiotensina tem como das suas funções estimular vasoconstrição, que é uma constrição das arteríolas. Porque se você fizer constrição das artérias e das arteríolas, você vai apertar o sangue e isso vai elevar a pressão arterial um pouquinho para corrigir os efeitos negativos da queda da pressão arterial. Além disso, essa angiotensina, ela também estimula as suprarrenais, que ficam em cima do rim, a produzir a aldosterona, um hormônio que ajuda a reter sódio no sangue. Se você retiver sódio no sangue, aí vai reter água no sangue e também vai ajudar a elevar a pressão. Então, a presença de angiotensina 2 gera diferentes mecanismos que elevam a pressão. Aí depois que a pressão ficou alta, tu não precisa mais de um hormônio que continue elevando a pressão, porque daí ela pode elevar demais. E aí entra em ação a proteína ACE2, que degrada a angiotensina 2. Quando a pressão arterial ficou alta demais, aí essa enzima que o coronavírus usa como uma fechadura para penetrar as nossas células, né, ela vai atuar degradando a angiotensina 2. Então esse é o papel da enzima que o coronavírus usa para adentrar as nossas células. E essa enzima, ela fica na membrana plasmática das células de vários órgãos do nosso corpo. Nariz, pulmões, o íleo lá no intestino, coração, olho, fígado, placenta, cérebro, pâncreas, rim, bexiga. E por que eu estou mostrando isso? Porque se as células de todos esses órgãos expressam essa proteína, tem essa proteína na sua membrana plasmática,
Todas essas células são um alvo potencial para o coronavírus adentrar e se reproduzir. Portanto, não são apenas células do aparelho respiratório, como nós imaginamos quando fica lá olhando a TV, que o coronavírus pode adentrar. E muitas vezes aquelas complicações cardíacas, neurológicas que a gente escuta falar, podem estar relacionadas a um coronavírus que deu uma invadida mais violenta no nosso corpo e chegou até esses órgãos. Mas, sem dúvida, os órgãos que são mais afetados são os órgãos do aparelho respiratório. E aí, quem são esses órgãos do aparelho respiratório mesmo? A gente tem fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e na ponta dos bronquíolos os alvéolos pulmonares. Esses carinhas aí ficam dentro dos pulmões. Todas as células do aparelho do epitélio, da mucosa respiratória, expressam a proteína AC2. Logo, virtualmente, qualquer célula que reveste por dentro do nosso sistema respiratório é uma célula que pode ser parasitada pelo coronavírus. Mas aí acontece uma coisa muito interessante, tá? As células que ficam nas vias aéreas superiores têm uma densidade dessa proteína que o coronavírus usa como fechadura para entrar maior. Já as células que ficam lá no pulmão têm uma densidade dessa mesma proteína lá nas células pulmonares menor. Então, para o coronavírus, o que é mais fácil? Infectar as vias aéreas superiores ou inferiores? As superiores. Por isso que muitos casos de coronavírus dão problemas mais nas vias aéreas superiores e não dão complicações pulmonares. Agora, se deu complicação pulmonar, é porque o corona chegou até o pulmão e aí se deu bem. Mas vamos ver o que acontece quando o coronavírus entra de fato em contato com as nossas células, tá? Aí olha só, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu acho que eu tenho que dar uma voltada aqui nessa história, aqui pronto, aí vem mais pra cá, aí olha só, isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Quando o coronavírus chega nas nossas células, a proteína spike, ela se gruda nessa proteína AC2 que eu estava descrevendo. E essa interação promove a fusão do vírus com a célula. Mas o que? A fusão, a fission, da membrana plasmática da célula com o envelope lipoproteico do vírus. Olha só que loucura. A fusão da membrana plasmática da célula com o envelope lipoproteico do vírus. Isso só é possível porque há o encaixe da proteína spike, que seria a chave, com a proteína AC2, que seria a fechadura. Se a célula não tiver a proteína AC2, a spike não tem onde encaixar. Por isso que o coronavírus só consegue infectar células que tenham a proteína AC2. Por isso que tem coronavírus em vários animais, porque tem vários animais, além de humanos, que têm essa proteína nas suas células. E aí, quando acontece essa fusão, o material genético, que é de RNA, e a cápsula, as proteínas, entram dentro do nosso corpo. E quando, da nossa célula. E aí, o que vai acontecer? Esse RNA, ele vai ser lido pelos ribossomos, que são as organelas que fabricam proteínas, e esses ribossomos vão fabricar proteínas do vírus. Essas proteínas do vírus vão induzir com que a própria célula fabrique novas cópias de RNA viral. E é dessa maneira que o vírus, consegue montar componentes para os seus próximos filhos, utilizando as organelas da célula que ele está parasitando como uma fábrica de produção de novos vírus. E aí, depois que o vírus induziu a célula que está parasitando a fabricar novos RNAs e a fabricar proteínas virais, o que vai acontecer? Esse vírus ele será empacotado, ok? Vai ser montado. E aí, olha só que interessante, a hora da saída. O que ele já tem aqui? Ele tem o RNA e ele tem as proteínas. Está falando do quê? O envelope lipoproteico. Olha que interessante de onde é que vem o envelope lipoproteico. A saída do vírus das nossas células, ele vai ser dessa maneira. Ele vai usar um pedacinho da membrana plasmática das nossas células para montar o seu envelope lipoproteico. E nesse pedacinho terá as proteínas spike. Agora, quando ele fizer isso, a membrana plasmática fica com furos. E aí a célula morre. E é assim que o coronavírus mata a célula que ele está parasitando. Na hora de sair, ele acaba usando um pedacinho da membrana plasmática para gerar o seu envelope lipoproteico e isso acaba gerando furos na célula que não consegue reparar esse dano e aí morre por causa disso. Tá? E é assim que o coronavírus, entre aspas, machuca as nossas células.
E aí agora, vamos descobrir quais são os problemas de saúde que esses vírus vão nos causar. Até uma coisa interessante, né, que eu não mostrei. Tá, e aí, o que vai acontecer, professor, com esses coronavírus depois que eles saírem da nossa célula? Eles estão aonde? Ah, aqui no nariz, aqui na faringe. Aí eles vão encontrar outras células do nariz e da faringe, vão entrar dentro dessas outras células do mesmo jeito e vão repetir esse processo. Agora olha aquilo, olha só que de uma célula que recebeu o coronavírus, saem uns 30 coronavírus, que vão infectar 30 células diferentes nossas. Então o negócio é exponencial, é muito rápido essa proliferação viral dentro das nossas células. E aí, passados alguns dias, isso vai começar a trazer danos para a região do nosso aparelho respiratório, aonde esses coronavírus estão se reproduzindo dessa maneira. E são esses danos que causam os sintomas da doença que nós chamamos de Covid-19.